Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado para poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje eu estou aqui com 3 feras que a gente vai falar sobre parada anual de energia, também conhecida como PAME, Parada Anual de Manutenção Elétrica. Um serviço que muita gente deveria fazer, mas não faz, porque não sabe, porque não entende como que vai ser realizado, enfim. Hoje a gente vai desmistificar todos esses mitos que existem com relação à parada de energia. E você, se nunca fez, já vai sair desse podcast já organizando a sua parada. Para começar, queria agradecer aqui os participantes. Primeiro, Marcos Thiago Vicente Pardini, tá certo? É muito grande, né? Mas tá certinho. Fala, Pardini. Cara, obrigado por estar aqui no Manutencast. Carlos José Barbizan Alves, muito obrigado por estar aqui. O Pardini, ele é tecnólogo em elétrica, é o cara que faz parada de energia. A gente fez muita parada de energia junto, vai ter muita história aqui para contar. Barbizan, eletricista, gerente aqui da FanCode. A gente está gravando hoje da FanCode Service. Ele fez a faculdade junto com esse cara aqui, ó, com o Gilbert. Fizeram engenharia elétrica na primeira turma de Itajubá, é isso mesmo? Não, a primeira foi há 85 anos. Vocês fizeram não foi a primeira. Na primeira ou na segunda turma? Não é tão velho, né? Tão velho. Quando foi a primeira turma? A escola A primeira turma era fundada em 2013, você chama 4 anos, eram 4 anos aí, 4 anos, 5 anos, 18. Por volta de 1918. É muita coisa, cara. Não foram vocês não, né? Não. Final da Primeira Guerra. E eu tô com o Gilbert Renault. Ou é Gilbert Renault? Gilbert Renault, engenheiro eletricista. Vou fazer a pergunta aqui pros 3, tá? E eu quero que vocês respondam aí, fiquem à vontade pra gente poder fazer esse bate-papo. O que é Parada Anual de Energia, PAME? O que é esse serviço? Quem começa? Rodada de negócios. Vamos lá. Parada Anual de Manutenção Elétrica. Esse conceito ele surgiu provavelmente nas indústrias, onde a preocupação com o sistema elétrico, segurança elétrica e disponibilidade do sistema elétrico, ela é fundamental, não precisamos entrar em detalhe. E esse conceito se estende, né, para os demais edifícios. E hoje a gente percebe que quanto mais técnico ou quanto mais capacitado é o time do empreendimento, mais importância se tem esse conceito. Perfeito, concordo plenamente. E aí a gente percebe, né, numa escala da indústria, passando pelos hospitais, shoppings, edifícios comerciais e residenciais, nós temos onde na indústria onde se tem a maior importância. Perfeito. E nos residenciais importância às vezes zero. E o cuidado tem que ser o mesmo, porque a energia elétrica que alimenta o residencial é a mesma energia elétrica que alimenta a indústria. Exatamente. No residencial você não vai ter uma produção, mas você vai ter uma indisponibilidade, né, de um determinado setor. Você vai ter a questão da parada não programada, o teu prédio fica sem energia, consequentemente os elevadores não sobem, você vai ter o transtorno. Acabou tudo. Bomba de água não funciona, falta água no prédio, né? E também um conceito da economia que a gente traz da indústria. A falta de manutenção ocasiona gasto desnecessário de energia. Perfeito. Ô Pardini, a gente vai ter que contar uma história depois no final, cara. Isso aqui é pra poder prender a galera. A gente vai contar uma história no final. Surpresa! Se você tá assistindo no YouTube ou ouvindo via podcast, fica aí que a gente vai contar uma história depois no final. Ô Pardini, fala pra mim, cara. Como que faz para poder solicitar uma parada de energia? Como que é o processo? Gilbert, como é que faz? É simplesmente chegar lá e fazer? Quem é que executa? Qual que é o procedimento, velho? Quem começa? Os mais velhos primeiro? Os mais velhos primeiro. Nós geralmente tem uma relação de documentação que é encaminhada à concessionária, né? Ela exige o CREA do profissional responsável. Você tem uma carta de termo de responsabilidade, que é... Quem assina essa carta de responsabilidade não é o síndico? Não. É o síndico ou é o prestador de serviço? Não, é o cliente. A gente manda para ele essa relação, que é Perfeito. O CREA, a RT, essa carta. Ele faz a solicitação, ele assina e faz a solicitação junto à concessionária. Perfeito. É uma carta padrão, que já tem... Você tem você tem o nome, endereço. Varia um pouco de concessionária para concessionária, sim, mas o esquema é esse. Perfeito. A base é a mesma, né? Você tem o horário de desligamento, o dia de desligamento e o religamento, o horário
Esse documento fica no próprio site da concessionária. Então hoje, se eu quiser saber se eu estou ouvindo de um determinado estado, eu entro no site da concessionária, vai ter lá essa informação. Você tem sim. Perfeito. No da Enel, que a gente tem muito contato e faz bastante em São Paulo, você tem o NuLig, né? Você tem o Lig, você baixa o Lig, ali no Lig já tem um padrão de carta, um modelo de carta. Simplesinho. Então, Simples. Mas ele precisa de um engenheiro. O síndico, a maioria das vezes, o gestor condominiário, ele não é engenheiro e ele não tem essa junta, ele não tem esse profissional do lado dele. Então ele precisa ter uma empresa porque ele precisa de um CREA para poder preencher esse documento. Precisa do CREA e a RT do serviço a ser executado. Perfeito. E do profissional responsável pelo aquele trabalho ali também. Positivo. Engenheiro eletricista. Show de bola. Documento preenchido. Tem algum prazo? A concessionária tem que me responder isso dentro de X dias ou não? Você encaminha ela em torno de uma semana, ela te manda um e-mail, retorna um e-mail falando se há possibilidade ou não de desligamento com a data daquela solicitação. Perfeito. Se não houver possibilidade, isso é remarcado. E aí você vai reagendar e segue o processo. Segue o processo. Show de bola. Esse é um dos passos para você fazer uma parada. O outro passo é você estruturar isso aí, porque não é simplesmente mandar a carta e falar, putz, eu vou desligar dia 10 e aí? E até chegar dia 10. Quanto tempo para poder fazer esse cronograma, para você se precaver e estruturar uma operação? Começa no projeto, nas especificações, na parametrização da proteção e depois toda a logística e segurança. Perfeito. O Barbizan também tá calminho, né? Tá calminho. Mas é normal. Calmo. O Barbizan é sempre calmo mesmo. Mas isso é o começo, daqui a pouco vocês se soltam aí. Hein, Fê, voltando ao prazo de solicitação de desligamento, como o Gilber colocou aqui, a gente trabalha com vários tipos de concessionárias, né? CPFL, Celesc, né? CEMIG. Então, assim, um exemplo, a CPFL, ele me deu um desligamento em 2 dias. Show de bola, lindo. Então, tem concessionárias que a viabilidade do desligamento é mais como que eu vou te dizer, mais rápida, né? Perfeito. Depende muito também da cidade. Por exemplo, São Paulo, o índice de desligamento da rede é muito alta. Então, o prazo que eles têm para desligar é maior. Agora não, uma CPFL que pega uma cidade tipo de Registro, um exemplo, né? Uma cidade pequena, né? A equipe também é pequena da CPFL. Em paralelo, eles têm desligamento assim rapidinho. 2 dias já liberaram. Eu já fiz a minha solicitação. Em tese, eu já tenho um engenheiro eletricista que vai ser responsável pela minha operação. Esse engenheiro eletricista pode ser do condomínio, como também pode ser um contratado, e ele é o responsável por acompanhar aquele serviço. É o CREA dele que está ali envolvido. Positivo. E para executar, quem faz o serviço? Quem vai lá para poder de fato fazer a parada? Para poder fazer a limpeza, o reaperto? É uma empresa contratada? É o zelador? Eu tenho muita gente que me segue que é síndico de condomínio residencial, que é ele e o zelador e acabou, velho. Essa é a estrutura que ele tem de manutenção. Quem pode ir lá e fazer esse trabalho? Na verdade, Fê, assim, você tem vários caminhos, né? O primeiro caminho é o síndico ou o próprio zelador, ele contratar a empresa como um todo. Perfeito. Tanto como engenheiro responsável, como a equipe técnica a fazer o serviço. Pacote fechado. Pacote fechado. Ou o síndico ou o zelador, ele contrata um engenheiro responsável, o engenheiro entra com os trâmites internos na concessionária juntamente com o síndico. E aí o síndico, ele contrata somente a equipe operacional. Perfeito. Para estar executando o empenho, né? A maioria dos nossos clientes, eles contratam o pacote fechado. Então eu, o Gilber e o Barbizan, a gente faz o cronograma, né, como um engenheiro responsável, um técnico responsável, que é o técnico principal, e os colaboradores capacitados para a execução do serviço, né? E é muito importante, tem algumas concessionárias que exigem que o engenheiro da RT mencionada no desligamento acompanhe em loco. Ou Ele só desliga se o engenheiro estiver lá. E só religa se o engenheiro estiver lá. E isso me lembra uma multa que o Barbizan tomou uma época aí. Velhas histórias. Né? Tem algumas concessionárias que você tem esse tipo de solicitação. O engenheiro responsável tem que estar em loco, tem que avaliar todo tipo de serviço. Perfeito. Não são todas as concessionárias que solicitam, mas aqui já fica um alerta, porque é uma boa prática isso aí, porque o cara ele é o responsável, ele tem que estar ali acompanhando desde o momento de desligar até religar. No site da CPFL, o desligamento é o seguinte, você tem 3 campos para preencher, né? O técnico principal, que é o emissor da RT,
o técnico solicitante e a equipe. Então você consegue descrever certinho na hora do desligamento quem vai estar lá no local. E a equipe da concessionária só desliga se aquela equipe estiver presente. Quem precisa fazer parada anual? É só quem tem média, só quem entra em média, quem entra em baixa também precisa fazer, todos os condomínios. O porquê da parada anual? Quem vai responder essa? 2, 1. Vai lá, cara. O nosso conceito aqui nós voltamos à conversa falando em cabine primária, né? Transformação de média para baixa tensão. Mas não necessariamente. Parada anual de manutenção elétrica, ela também se aplica, e principalmente aos residenciais, que a grande maioria não tem cabine primária. Perfeito. Mas tem o centro de medição. E ao longo da nossa vivência com manutenção predial e focada na área residencial, 100% dos casos que não tem o conhecimento técnico negligencia a manutenção do centro de medição. Perfeito. E é onde nós encontramos casos de incêndio, oscilação de tensão, consumo excessivo. Então, respondendo a sua pergunta, não só a cabine primária, empreendimentos que disponham de subestação, mas também todos os empreendimentos, porque todos possuem um centro de medição. Perfeito. Eu já fui atender prédio que, putz, vocês também já devem ter visto muito disso aí, que pegou fogo, o centro de medição, que o cabo estava solto, porque o disjuntor que alimenta a unidade privativa, ninguém apertava, o negócio às vezes funciona, às vezes não, e esquenta. Pô, você deve ter vários casos também para contar. Isso é comum, infelizmente isso é comum justamente por causa disso, Barbisa, porque o síndico, muitas vezes ele não tem o conhecimento. Às vezes ele não sabe da importância desse serviço, porque até então ninguém chegou lá. Eu gravei um podcast com um perito de sinistros elétricos, meu. A função do cara deu merda. Ele vai lá e fala, foi aqui, ó. E a maior dos casos é por falta de manutenção. Seja uma tomadinha que solta e pega fogo. Engraçado o que você falou, porque quando tem o sinistro, a primeira pergunta que a seguradora faz é: cadê o seu plano de manutenção? É a primeira coisa, velho. Onde está seu plano de manutenção? Pois é. Segundo passo, cadê as evidências? Né? E é isso que a gente está falando aqui, a importância da manutenção. Animal. E ele falou que fogo deixa rastro, velho. Além de... Isso é o primeiro ponto, né, cara? A primeira coisa é que o cara vai pedir a documentação. Se você não tem, acabou. Já não vai ter a cobertura da seguradora. Mas se você tem a documentação, ele vai pro segundo passo. Vai entender exatamente o que causou aquilo ali. Porque é muito mais do que ter só o papel, né? Com certeza. Ter o papel, legal. Eu tenho meu plano de manutenção, tá ali, bonitinho, mas será que ele é feito efetivamente? Então, depois do documento, ele analisa em campo. E ele falou justamente isso. Ele falou, cara, fogo deixa rastro, mano. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Show de bola. Já entendi como que eu faço a solicitação. Eu vou ligar lá pra concessionária, vou baixar o manual bonitinho, vou preencher. Preciso ter um engenheiro elétrico responsável. Eu posso executar com a minha equipe própria ou não. Posso contratar o pacote fechado. Chegou o dia da parada. Eu vou desligar a entrada de energia. Eu não, a concessionária. Vai chegar lá e vai desligar. Qual que é a primeira atividade para as pessoas que vão executar esse serviço? O síndico que nunca fez, o que ele precisa prestar atenção com o manutencista? O cara que vai lá na cabine, o cara que vai lá no quadro de medição, no QGBT, no centro de medição. O que esse cara precisa executar primeiro antes de começar a fazer as manutenções? Antes de mais nada, tem que ter os EPIs corretos, né? Perfeito. O mínimo, né? É o que precisa, né? O cara chega lá de chinela havaiana e bermuda, já nem deixa entrar. Sem EPI não entra. Já nem entra. Envolve vidas, então isso é complicador. Ter os cursos necessários para execução, né? Perfeito. Geralmente NR10, média CEP. Se tiver acima de 2,5 metros, às vezes tem equipamento que tem como seccionadora lá para em cima. média, precisa NR35, então isso tem que se atentar em muito. EPI Perfeito. com CA válido? CA, então tudo isso é primordial. O planejamento já começa aí. Perfeito. E aqui, ó, manutencista, já fica alerta para você. Quando você for contratar, quando você for orçar esse tipo de serviço, antes mesmo de contratar, já solicita todas essas documentações para poder você ter certeza de que aquelas empresas que estão concorrendo, você não está chamando Zé Faísca, porque... porque... E tá cheio. Tá cheio de Zé Faísca por aí. É o cara muitas vezes baseado no preço, e eu entendo o lado do síndico, porque ele tem a pressão de todos os lados, o morador, então ele pega lá duas propostas. Uma proposta de uma empresa de engenharia parruda, com todas as documentações, certificações, EPI,
com certeza o custo dessa empresa é muito maior do que o custo do Zé Faísca. Que o cara Você vai tem lá... uma engenharia embarcada Tem aqui. engenharia, cara. Então, antes de começar o processo, já seleciona, velho. Eu preciso disso. Fazer o edital. Você precisa fazer um edital e já solicitar tudo isso aí. NR10, NR35, 33, se for espaço confinado. Sim. Senta bala. CEP, o que é CEP? Você falou em CEP. Sistema elétrico de potência. É um curso também que eu É um faço. curso, é um curso à parte. Dedicado a quem trabalha com média tensão. Perfeito. Ou sistema elétrico de potência. Isso. Perfeito. Então, CEP também precisa ter o curso. Sim. Show de bola. Beleza. Fiz a concorrência legal, justa, bacana, todo mundo tá balizado. Chegou o dia. Desliguei todo mundo de EPI bonitinho. Próxima etapa. O que o síndico, o gestor precisa prestar atenção? Na verdade, Felipe, antes do desligamento da concessionária, a gente, com uma boa prática, a gente faz um DDS, né? Um diálogo de segurança aí, né? Perfeito. Antes de tudo, a gente reúne a equipe, fala dos procedimentos. Se for um serviço amplo, que exige várias equipes, que muitas vezes tem isso, né? Não é só uma equipe que vai participar. Tem várias, cara. São várias, dependendo do empreendimento. Perfeito. Então é assim, a gente reúne a equipe, cada equipe tem o seu líder, né? Esse líder ele fica com um cadeado de proteção, né? Para você bloquear o equipamento, né? Então é muito importante essa conversa antes do desligamento. E após o desligamento você tem várias etapas a seguir, né? Como você tem a desenergização pela concessionária. Antes de tudo, o técnico líder de cada equipe vai analisar a tensão, se existe alguma tensão presente, porque você pode ter algum retorno, né? De um gerador, né? Você pode ter acontecer. Exatamente. Então você faz o teste de ausência de tensão com o detector de tensão, né? Fazendo todos esses trâmites de segurança primeiramente, bloqueando o disjuntor, ausência de tensão, aí você libera os colaboradores a estar entrando dentro do cubículo, dentro do centro de medição. Aterra o bicho. Exatamente. Faz o aterramento provisório. Lembrando, o aterramento provisório sempre antes e depois, não só na entrada, mas também na saída. O que é? O que é aterramento provisório? Aterramento provisório é um equipamento que você tem hastes. Dispositivo de segurança. É um dispositivo de segurança, você tem hastes, cada haste você pega em fase e você aterra na malha de aterramento do local. Perfeito. Para evitar ter um tranco. Exatamente. Por exemplo, vamos supor que a concessionária desliga. Você está lá trabalhando dentro do cubículo. Por algum motivo, por falta de coordenação da concessionária, vamos supor que eles me ligam de novo, sem aviso prévio. Então, na hora que ele desliga, vai bater no meu aterramento e vai para a terra. E aí não derruba pega tudo. ninguém que está aqui trabalhando na cabine. Essa é uma proteção. E aí você faz o aterramento na entrada e lá no final da linha também, para se tiver algum retorno, parar no aterramento. Então, ó, mais uma dica. Analisou o EPI, veja se ele passou o detector de tensão, porque você precisa, antes de fazer o aterramento, você tem que verificar se não tem tensão ali. Perfeito. É isso aí? Exato. Passei o detector de tensão, não tem nada, aí eu aterro. Próxima etapa, aterrar. E tudo isso aqui ainda nem começou a parada ainda, velho. Não. Isso Tem aqui um são passo só as antes. preliminares, velho. Pegando o gancho, você falou muito em síndico e eu fiquei pensando, o que o síndico tem que fazer na hora da parada? Efetivamente, nada, porque Acompanhar o negócio. ele não é técnico. Eu acho que Perfeito. o papel do síndico está no planejamento, que é um passo antes. As contingências para o edifício do senhor síndico no momento que ele ficar sem energia. Ele não vai ter bomba d'água, ele não vai ter elevador, enfim, não vai ter câmeras de segurança, não vai ter controle de acesso, o portão eletrônico, Vai enfim. parar. Então ele precisa trabalhar com planos de Adega, tem que contingências. alimentar uma adega. A gente falou de edifícios residenciais, mas tem casos onde você tem vacina, né? Pois é. Edifícios corporativos onde tem lá a sala, né, de pronto atendimento com vacinas, a gente já passou por As isso. paradas de energia em hospitais, né? Parada de energia em hospital. Mas voltando para o síndico, o cuidado com as contingências. Lembrando que nós podemos ter situações em que a energia não retorna no horário previsto. Geralmente as paradas que nós executamos em média, elas não passam das 8 às 18. Perfeito. Mas eventualmente, já tivemos casos em que a previsão programada para as 18 se estendeu às 8 da manhã do dia seguinte. Perfeito. E aí? Né? Como que fica o morador? Como que fica aquela pessoa que numa situação de emergência precisa do elevador? A água está acabando. Perfeito. Então, todas essas contingências, elas têm que ser
entendidas pelo síndico como um complemento à parada. E bem antes. Né? E não estamos nem falando da engenharia, estamos falando da questão de segurança do empreendimento. Perfeito, cara. E isso acontece. Isso acontece porque normalmente as equipes, quem desliga é uma e quem liga é outra, né? E Sim. O cara que tá religando se choveu, se tem muita árvore caindo, então ele vai atender primeiro as emergências e depois aquilo ali que foi programado. Então pode acontecer. Já estou com a minha cabine parada, as empresas já estão trabalhando, eu já sei exatamente o que cada um vai fazer, eu estou acompanhando bonitinho, supervisionando, EPI, show de bola. E aí, cara, o que é feito efetivamente na parada? O que a empresa contratada, depois que passou por tudo isso aí, ela vai executar lá dentro? É igual a manutenção de um prédio residencial para um prédio comercial? Quem entra em média e quem entra em baixa é o mesmo serviço? Não. Duas situações. Prédio que compõe, né, que apresenta na sua configuração uma unidade transformadora, uma subestação, você transforma a média tensão para baixa tensão, e é na grande maioria dos residenciais que já entra em baixa tensão, mas você tem o centro de medição. Perfeito. Na primeira situação, isso varia muito. Você tem clientes, né, corporativos com uma tecnologia e uma quantidade de equipamentos, né, e você tem a questão do residencial, onde você tem só lá o seu painel de distribuição, os PGBTs. Entra um disjuntor, geralmente, e você tem um sistema mais simples. Então é isso que vai definir a quantidade de intervenções. O que o residencial, em tese, se ele for alimentado em baixa tensão, é muito mais simples, porque você tem menos componentes ali. Dependendo da situação, você também precisa do desligamento da concessionária. Sim. Então depende muito da instalação. Hoje, os projetos mais recentes, você não tem essa necessidade, né? Mas há situações em que você também precisa do desligamento para fazer a intervenção 100%. É uma intervenção mais simples, mais pontual, praticamente em disjuntores e barramentos. Perfeito. E ela consiste em limpeza, reaperto, né, e medição da isolação. A gente não falou, mas a gente sempre costuma fazer uma termografia antes e depois. Perfeito. Não é o objeto da PAMI, mas ela é um complemento, né? E a termografia a gente recomenda pelo menos a cada 6 meses para você ir acompanhando o status do seu sistema. Perfeito, perfeito. Eu gravei um podcast falando justamente sobre manutenção preditiva. E é isso aí, cara. Você precisa fazer a termografia para poder entender se você tem algum ponto ali que você precisa atuar. Eu preciso ir nesse ponto, que esse ponto aqui está chamando a atenção. Específico. E você vai lá, faz o reaperto, enfim, faz a manutenção e depois você precisa acompanhar. Putz, liguei, show de bola, terminei a manutenção, vamos religar. E ir acompanhando aquele ponto para poder ver se aquilo ali vai voltar. Com certeza. Perfeito, show de bola. Senhores, legal. Fiz a parada de energia, fiz a limpeza, reaperto, fiz o teste, os ensaios, tudo que eu precisava de acordo com o meu prédio, que vai variar de condomínio para condomínio, vai variar de prédio para prédio, mas basicamente limpeza e reaperto de barramento vai ter em todos. Todos. Perfeito. Todo mundo vai ter isso aí. Fiz limpeza, reaperto, show de bola, vou religar. E aí o pessoal fala que tá o perigo, né? É o frio na barriga. Na hora que você vai ligar. Partindo do básico, não pode ter nenhuma ferramenta no barramento, não pode ter nada lá dentro, nenhuma pessoa lá dentro, inclusive. É feita uma inspeção geral. Tem que fazer. É feito por mais de uma pessoa. Ela passa, olha todos, se foi em baixa, né? Os QGBT, os quadros envolvidos, se tem ferramenta dentro, se ficou parafuso, ver se tem alguma parte metálica dentro do que não fazia parte do QGBT no caso. É feito por mais de uma pessoa. Passa um visto geral, aí sim, se tiver o bloqueio, geralmente nos cadeados de bloqueio, isso é colocado mais de uma chave. Perfeito. Então vai, tira o bloqueio, aí solicita o religamento. E aí vai o outro, tira o bloqueio dele também e aí volta o ligamento. Uma coisa legal, cara, que é ter numeração nas chaves, justamente para poder facilitar se todas as chaves que foram utilizadas na manutenção estão de volta na mala. Isso é então, importante. bate o olho, chave 1, 2, 3, 4, 5, então não tem nenhuma chave lá dentro ainda não, porque chave 10, todo mundo tem um monte de chave 10 aí. O que a gente geralmente faz é, a gente usou aquela chave e volta ela para a mala. Vamos pegar em média atenção, coloca as maletas fora da cabine, deixa os equipamentos todo fora, o que for usando, utiliza, retorna. Porque aí eu sei que vai estar lá. Mesmo assim é feita uma inspeção geral depois. Perfeito, tem que fazer porque corre o risco, né? Que é o checklist de religamento. Tem um checklist para religar. Fala desse checklist, Barbizan. Você falou tem um checklist, só falando na sua cabeça. Não, porque
Às vezes, e quanto mais você trabalha, você vai ficando... A nossa preocupação é a negligência. E toda vez que você tem um papel praticar, você é obrigado, né, a relembrar aquilo que você treinou. Aquilo que o Pardini falou lá no começo, da segurança, do diálogo. Então você acaba entrando em modo automático e isso é o grande fator dos acidentes, né? Você entra em modo automático. Perfeito. Então o checklist é muito mais para você ter evidência, né, e ajudar no lembrar das ações a serem tomadas. Perfeito. Já tá na hora de contar a história já? Não, Tá. Puxa. Tem casos que a pessoa naquela correria de chegou a concessionária, vão religar. Sai na correria. Pode esquecer o aterramento provisório, aí a coisa é séria. Tá, Que é merda. o item Então, principal. acontece de ter passa um, não fez aquela área, outro que fez outra Outro de área. outra área vai lá faz e a olha. vistoria. Isso é o ideal. Perfeito. Isso é o ideal. É o que deve ser feito. Esses procedimentos, como o Gilber falou, a gente brinca, né? Tudo que vai, volta. Então, se a gente foi aterrando, tudo bonitinho, desligando, a gente tem que voltar, tirando aterramento e religando, né? O que fez pra ir tem que fazer pra voltar, no Exatamente. retorno. Na volta. Não pode furar nenhuma etapa. Tem uma etapa aí que eu até esqueci de falar, que é a questão de identificação. Começou a manutenção, põe uma identificação que está em manutenção para todo mundo saber. Um item a mais. Porque o cara de longe pode ligar alguma coisa e o outro tá lá na outra ponta lá. Isso tem que ser muito bem planejado. Eu acho que tudo de que foi falado começa tudo com planejamento. Planejamento, cara. Isso Para mim isso minimiza algum sinistro, algum problema. Porque ainda pode acontecer, mesmo você fazendo Pode. tudo da maneira correta, perfeito, você só vai saber o que vai acontecer quando já estiver lá na parada, velho. Não tem jeito. Não dá tem jeito. Não dá para adivinhar, não. Mas tem que fazer igual o Barbizan falou, tem que estar precavido, tem que ter todas as situações ali já prontas. Falar, puta, se por acaso acontecer tal coisa. E isso, Zé Faísca não sabe, mas empresas com uma engenharia potente já tem histórico, já sabe, poxa, pode dar problema nisso, pode dar problema naquilo, quais são as situações e você já tem o plano de contingência para tudo. Vamos contar a história, Pardinho? Vamos lá? Ah, conta aí. Não, a gente vai contar junto, cara. Não, você começa. Então vamos São começar. várias histórias, eu não sei qual que é. Não, mas você vai contar uma depois também. Puxa uma aí na cabeça. Ah, cara. Você vai puxar uma, eu vou puxar uma, Puxa você primeiro. Vou puxar uma. Olha lá, hein? Vamos pro Rio de Janeiro. Estamos no carro. Eu, você e o Barbizan. Aí a gente foi lá poder resolver uma situação, cara. E, meu, foi fantástico. Puta, foi show de bola. O cliente ficou feliz. A situação foi muito boa. Vamos comemorar. Vamos comemorar, né, cara? Pô, show de bola. Vamos voltar pra São Paulo. Você lembra disso aí, Carlão? Minha memória é seletiva. Vamos voltar pra São Paulo, cara. Aí já voltam lá dirigindo. Pra quem já foi pra São Paulo, Rio de Janeiro, esse trecho de carro. Dutra. Pela Dutra. Sabe que na volta tem a Serra das Araras, quem tá voltando sentido de São Paulo. Depois tem um trecho, cara, quase chegando em São Paulo, que fica retão, né? Fica reto, liso, bacana, bonito e tem bastante plantação. Um monte de plantação dos lados. A gente começou a sentir um fedor de bosta, velho. No carro. Maresia. Fedor, cara. Eu tava aí o Pardinho do banco da frente. Eu dirigindo, né? Eu acho que era eu, velho. Não lembro. Enfim, a gente tava na O frente. Felipe não dirigia nessa época. Dirigia, cara. Ele era de menor, né? Não, ainda é. O nosso medo é que ele só sabia engatar. Bom, Só ia ir pra segunda, né? Não saía passar a Primeira e terceira em segunda. diante. Aí eu olhei pra ele e falei, nossa, que fedor, Pardinho. Ele falou, pensei que tinha sido você. Eu falei, não, mano. A gente olha no retrovisor, tá o Barbizan com um charuto, comemorando, pô. comemorando, velho. Ele tava com um charutão, só veio a luzinha do charuto. Ele comprou um charuto no posto. Lembra do charuto que ele comprou no posto, Era cara? top. Natural. A gente pensou que o charuto era... Ele pensou que era esterco do pessoal que tava da plantação, cara. Aí começou a passar mal. Lembra que ele passou mal? Não, mas aí foi muito engraçado que a gente parou no posto, né? O Gilber não era dessa época, né? Ainda não. A gente parou no posto, Gilber, a gente tava tão feliz que o cliente tinha absorvido a nossa informação. Nossa, a gente tava tão bola, contente. Aí ele chegou lá no caixa, eu quero o charuto, quero o melhor charuto que você tiver. A Quero moça deu um comemorar. charuto pra ele, que acho que era R$12. Eu falando, era 12 euros? Não, 12 reais. R$12. Um charuto pra comemorar, velho. Só que ele não acendeu lá fora, né? Ele esperou entrar dentro do carro. Na hora que ele acendeu, veio aquele cheiro, meu. Aí Campo. ele chegou assim pra gente, Cheiro nossa, gente, silvestre. eu tô fumando bosta.
Muito engraçado. E ele passou mal, cara. Lembra que ele passou mal? Aí Sim. deitou. Mal de raiva. Ele quase caiu que eu freiei, Tem cara. bons tempos. Foi da hora, essa é a história, cara. Não tem nada a ver com parada de energia, não. Não tem, mas o trecho é bom, né? Você trecho é bom, você cara. cresce pra caramba como profissional, você aprende muito no trecho. Exatamente, Eu acho que Gilbert. é uma das melhores escolas que tem. Você tendo uma escola boa e complementando com trecho, você fica um bom profissional. Fica um baita de profissional, vai Fica ficar assim. cascudo, velho. Fica. É isso aí. Senhores, vamos pros finalmente aqui. A gente vai finalizar já. Já? Já? Quanto tempo já, Lucas, de gravação? 40 minutos, velho. Já foi quase uma hora aqui batendo papo. O negócio é da hora, né? Vai que vai. Muito rápido. Muito rápido, cara. A gente tem que fazer a dobradinha. Qual que é o próximo tema que a gente vai puxar aqui? Estamos à disposição aí. Barramento blindado. Barramento blindado, cara. Que isso aí também é uma preocupação da galera e é um bicho de 7 cabeças, né? Barramento blindado é um bicho de 7 cabeças. Não é tão não. A questão é que o pessoal deixa em segundo plano e só vai, a hora que vai consertar, sai alta. É na hora que os bichos já estão se encostando já. Aí Em já é. resumo, é mais negligenciado do que pano. Caraca, meu. Com certeza. E é um componente que tem que ser agregado na pane. Bem, Sim. é o ideal. Mas esse, eu concordo com o Gilbert, é muito negligenciado justamente porque é gigante o trecho, né? Então as pessoas, quando pensam em fazer isso, vai aumentar o tempo da parada, vai aumentar o custo, então muita gente deixa. Com certeza. Legal, gostei do tema pro segundo, hein, cara? Gostei do tema pro nosso segundo encontro aqui do Manutencast. Show. Considerações finais, Pardini? Fala alguma coisa aí, Pardini. A gente tinha várias histórias pra contar, você não contou nenhuma, velho. Não, essas histórias aí deixa pro boteco. Faça as considerações, pode olhar pra câmera, não precisa olhar pra câmera. Não, Enfim, fica à vontade. minhas considerações só tenho a agradecer, né? Fico super feliz em te ver de novamente Valeu, aí, irmão. com Obrigado, esse sucesso todo. Só tenho a agradecer mesmo, cara. Valeu, De Pardini. coração. Obrigado, cara. Obrigadão, mano. Isso aí. E aí, Barbizan? Salve, salve, manutencista. Felipe, assim como o Pardini, nós trabalhamos por muito tempo juntos. Fico feliz com a sua trajetória e pela escolha, uma opção, né? Que todo mundo vai pelo retorno pessoal, né? E você escolheu um caminho totalmente diferente para um jovem, né? Que é buscar a informação, a conscientização, em valorizar a segurança, o profissionalismo, né? E, enfim, eu fico muito orgulhoso pelo caminho que você seguiu. É uma porta, uma porteira para as empresas que querem fazer certo. E como você muito bem brincou, Zé Faísca, ele tem um espaço, não Normal. falamos nada disso, mas engenharia, ela precisa ser levada a sério. A segurança, né, precisa ser levada a sério. O senhor síndico, ele tem uma responsabilidade, né, e ele precisa se acercar de empresas, né, que vão responder por aquele determinado assunto com Perfeito. a competência, com a segurança e principalmente com a responsabilidade técnica. Então, eu, em nome do nosso time, sou muito grato por esse caminho que você está seguindo e torcemos para que vá muito mais longe. Valeu, Barbizan. Obrigado mesmo, cara. Obrigadão. Gilbert! Agradecer, como eles, né? Não conheço há tanto tempo, mas Pois é, cara. um grande prazer. Fizemos uma parada junto. Cara. A gente fez uma junto. Saímos 10 horas da noite. Corrida no Brasil, né? Você tá maluco, cara. Mas eu acho que é isso. É um baita do investimento que você está fazendo. Importante disseminar conhecimento. Senhores, muito obrigado mesmo, hein? De coração, muito obrigado. Valeu. Manutencista, se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, depois procura a gente lá no Manutencast. A gente tá em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify. E se você tá ouvindo a gente via podcast, depois vai lá no youtube.com/manutenção predial pra poder ver o bate-papo, ver o Pardini. O Pardini tá barbudo, cara. O Pardini tá com a barba grande. Vai lá, youtube.com/manutenção predial pra poder ver esse bate-papo. No mais, forte abraço, até a próxima e... Valeu. Obrigado. Salve, salve, manutencista. Tá errado, isso no começo é fui. Fui.